Olá, você está na classe VIP. Eu sou o professor Vicente. Seja muito bem-vindo a essa classe. Aqui estamos para estudar a Bíblia, estudar a palavra. E você, querido, você, querida, é o nosso convidado. Bem, estamos estudando durante toda essa temporada, durante todo esse trimestre, crescendo em um relacionamento com Deus. Você quer crescer em um relacionamento com Deus? Você quer que a sua vida se torne uma vida mais abundante? Então nos acompanhe. Hoje, esta semana, temos o nosso tema principal, vida de oração. Bem querido, bem querida, você pode ajudar-nos aí deixando então o seu gostei, tocando aí no like, na mãozinha, no coração e fazendo com que esse trabalho chegue mais adiante, compartilhando com outros. Bem, se você já pegou a sua Bíblia, se você não pegou, por favor, pegue a sua Bíblia e abra então a sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 116, Salmo 116, versos 1 e 2. E lá está escrito assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Maravilha, Deus seja louvado. É impressionante como os salmos, eles são um livro de cântico, mas também são livros de oração, porque salmos reúnem a vivência daqueles que tiveram uma experiência marcante com Deus, especialmente Davi, mas outros também compositores do Salmo, esse relacionamento tão singular da vida deles com Deus por meio da oração. E por falar em oração, para começarmos esse estudo de hoje, nós vamos então pedir a Deus a sua bênção. Vamos pedir a Deus então que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração e no meu coração. Por favor, recline a sua cabeça e ore comigo. Eterno e bendito Deus, te peço uma bênção especial para essa pessoa que está aí do outro lado, Senhor. Seja homem, mulher, seja idoso, idosa, criança, não importa, Senhor. Que o Espírito do Senhor trabalhe profundamente nessa pessoa que está do outro lado. Que o Espírito do Senhor também nos transforme à medida em que formos estudando a Tua Palavra, a fim de que possamos entendê-la em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja grandemente louvado. Bem, querido, bem querida, eu quero pedir a você agora que esteja bem atento. Nós estamos estudando vida de oração. Você é uma pessoa que tem costume de orar? Você passa tempo falando com Deus? Isso é muito importante para o crescimento espiritual. Nós temos uma grande necessidade de orar. A oração, ela reflete o relacionamento que nós temos com Deus. Quando nós nos relacionamos com alguém, gostamos de conversar com esse alguém. Então, assim também deve ser com Deus. Bem, precisamos também discutir sobre a questão da postura, das posições, das formas diferentes de oração. E ainda aqui também neste tema, vamos discutir sobre o impacto da oração na vida de quem ora e na vida das outras pessoas. Bem, fique conosco, porque nós vamos estar falando sobre esse assunto. Primeiro vamos falar sobre um personagem muito importante na Bíblia. Ele é chamado de querido, ele é chamado então de amado de Deus. Eu estou falando de Daniel. Daniel, em tenra idade, foi tirada do seu país numa guerra, um conflito armado de Babilônia contra Judá e foi levado cativo
E lá ele teve que se submeter às regras culturais da Babilônia. Mas Daniel, a despeito de que poderia se vestir, poderia talvez cortar o cabelo semelhante aos cabelos dos babilônicos, poderia Daniel ter uma postura dos babilônicos, Daniel não abriu mão dos seus princípios. Isso é importante. E Daniel não abriu mão dos seus princípios porque Daniel tinha uma vida de relacionamento com Deus. Logo no primeiro capítulo, nós encontramos que diz que Daniel resolveu, de forma resoluta, Daniel tomou uma posição de que não iria abrir mão da sua alimentação. Depois, mais tarde, outras provações vieram para Daniel. E Daniel, então, sobrepujou a todas essas provações. Mas um detalhe muito importante que eu quero salientar aqui da vida de Daniel é o detalhe que Daniel era um homem de oração. A Bíblia salienta que Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia no seu quarto, voltado para Jerusalém, como era costume, então, dos judeus fazerem isso. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. E não foi o decreto que foi feito pelo rei que anulou a vida de oração de Daniel. Daniel continuou orando como sempre ele fazia, como sempre ele tinha costume. Porque Daniel tinha esse relacionamento íntimo com Deus. Daniel era um homem de oração. E por isso, desde a sua juventude até a sua vida de idoso, você lê Daniel do capítulo 1 ao capítulo 12, você vai perceber isso. Daniel perpassa por vários reis, inclusive de nações diferentes. Ele passa primeiro pelos babilônicos, depois pelos medo e persa, mas ele está firme com Deus. E a razão, a fórmula da sua seriedade, a fórmula da sua segurança era uma vida de oração. Outra coisa que podemos perceber, querido e querida, é que Daniel era de fato comprometido com um tempo específico de orar a Deus. E você também, querido, você também, querida, precisa ter esse comprometimento. Bem, Daniel é um exemplo de um homem de oração. Por isso que ele foi chamado de muito amado. Né? Capítulo 10, Daniel é chamado de muito amado por Deus, porque era um homem de oração. No capítulo 6, Daniel é livrado dos leões, porque era um homem de oração. Então, querido, precisamos muito levar a sério a vida de oração. Outra coisa que a gente pode levar em consideração era a postura. Muitas pessoas dizem assim, olha, oração deve ser somente de joelhos. Alguns querem discutir se a oração é de joelho, é de pé, etc. Eu lembro de um exemplo dado pelo pastor Alejandro Bulhon, quando ele disse o seguinte: quando você está num restaurante ou você é convidado para um banquete especial, você tem que seguir as normas de etiqueta, mas em sua casa você come até de mão, porque você está à vontade. Assim acontece também com essa relação espiritual. Se nós estamos num templo, se nós estamos em um lugar que requer ajoelhar com reverência, nós nos ajoelhamos. Mas se você não está lá, você está dirigindo e há uma necessidade de orar, você ora dirigindo. Se você está, então, cozinhando e há uma necessidade de orar, você ora ali em pé na cozinha. Se você está deitado, teve um sonho ruim e houve uma necessidade de orar, você ora deitado. Então, existe, então, várias formas de você falar com Deus, e Deus, embora seja soberano, todo-poderoso e mereça toda a reverência, Deus, ele também é compreensivo, íntimo e pessoal. Podemos, queridos, citar na Bíblia, ajoelhado, Daniel, no capítulo 6, verso 10, ora ajoelhado, Jesus, em Lucas 22, 41, ora ajoelhado, Estevão, em Atos 7, 60, ora ajoelhado. Mas também, queridos, podemos citar Jesus orando em pé na porta da cova
de Lázaro para ressuscitá-lo. Podemos citar Neemias orando em pé com o povo, Neemias 9, verso 4. Podemos citar também, lá em 1 Samuel 7, verso 18, as pessoas orando sentadas, em 1 Reis, capítulo 19, verso 41. Então, queridos, não é exatamente a postura. Você tem que estar diante de Deus o mais reverente possível. Mas na sua intimidade, você ora a Deus, porque o que importa é você orar em espírito e em verdade. E Deus te conhece no íntimo, Deus habita em você, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Bem, é muito importante, seja em pé, seja sentado, seja deitado, seja dirigindo, que você tenha em mente uma coisa: Deus é soberano e Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Outra coisa muito importante, queridos, é a questão dessa oração ser um processo contínuo. A oração precisa ser continuada a cada dia, porque é um relacionamento. Não é apenas uma semana de oração, um dia de oração, um mês de oração, mas é uma vida de oração. E para isso, em Gênesis capítulo 5, verso 22 a 24, nós temos o exemplo de Enoque. A Bíblia diz que Enoque vivia uma vida normal, como qualquer outro, inclusive que gerou filhos e filhas, mas ele andava com Deus. E a Bíblia diz que ele andou tanto com Deus, que, parafraseando então um escritor, ele ficou mais perto da casa de Deus do que da casa dele, de tal forma que Deus o levou para si. Então, querido, a vida de oração precisa ser uma vida contínua, e Enoque foi aquele que orava com Deus. Sabe, querido, você pode pensar: a oração silenciosa é a melhor? A oração audível é a melhor? Depende das circunstâncias. Há circunstância em que você tem que ter uma oração íntima entre você e Deus, ninguém pode ouvir. Mas há circunstância que é importante orar em voz alta, até para não cochilar. Se você está ali querendo orar, querendo passar um momento com Deus, é importante que você ore em voz alta para que você desperte o seu corpo, as suas energias. Isso é muito importante. Bem, existe um outro exemplo de oração fantástico, que é a oração da liderança, a oração daqueles que estão na frente do trabalho de Deus, aqueles que estão à frente do serviço do Pai. E um exemplo desse é Moisés. Moisés era um líder consagrado. Em Êxodo 33, verso 15 a 23, nós vemos que Moisés tinha um relacionamento com Deus como se fala com um amigo. Moisés tinha esse relacionamento maravilhoso. Moisés conversava com Deus muito de perto e ouvia o Todo-Poderoso e falava com o Todo-Poderoso. Isso é muito gostoso. Era um relacionamento sobrenatural, poderoso, mas, sobretudo, era um relacionamento íntimo de uma pessoa que se deixou conhecer por Deus muito de perto. Por isso, queridos, Moisés tinha uma vida realmente consagrada, era um líder que sabia para onde levaria seu povo. E durante a vida de Moisés, durante seus 120 anos, e mais especificamente os 80 anos que ele passou com o povo, ele teve que resolver muitos problemas, dia a dia ele tinha que resolver problemas. E teve 3 desses problemas que foram muito difíceis. O primeiro foi com Arão, seu irmão. Quando Moisés vai em busca dos 10 mandamentos, o seu irmão se envolve então ali com o povo e faz um bezerro de ouro. E Moisés, então, querido, teve que interceder pelo seu irmão, Arão, que naquele momento não assumiu o seu próprio erro, mas Moisés teve que interceder por Arão, e Arão então recebeu a graça de Deus. O segundo momento foi ainda mais difícil. Miriam, sua irmã amada, aquela que tinha colocado ele no bercinho calafetado de betume, no rio Nilo, para que quando ele era bebê não morresse, agora ela estava sentindo inveja de Moisés e queria então ser também uma profetisa que falava direto com Deus. E Deus se manifestou a eles, Números capítulo 12, verso 6, e diz: se entre vocês houver profeta, eu me manifestarei a ele por meio de sonhos e visões. E aí então Deus deu um castigo para Miriam. Castigo temporal, mas ele deu um castigo para Miriam. Miriam ficou leprosa.
E Moisés, não se dando por conta de que a inveja, que ele era o alvo da inveja, não colocou isso em seu coração, mas orou por Miriam para que ela fosse recuperada e fosse trazida de volta ao povo de Deus. Bem querido, bem querida, um outro exemplo ainda maior é quando o povo contende com Deus e por incredulidade faz tudo errado. E Deus então testa Moisés dizendo assim, olha, vou riscar este povo, vou destruir essa nação e vou fazer de você uma nova nação. E Moisés então diz para Deus, ó não, Senhor, esse é o teu povo que o Senhor tirou do Egito. O Senhor não faz isso, por favor. Entre outras palavras, Moisés disse, olha, se tu fizeres isso, é melhor que risque o meu nome do livro da vida, do livro que tu está escrevendo. Veja, queridos, em sacrifício de sua própria vida, Moisés, ele estava disposto para que o povo de Deus chegasse a Canaã prometida. Mesmo sabendo que foi um povo que irritou muito ele, que fez muitas coisas negativas na vida de Moisés, Moisés estava disposto então a perder a salvação. Moisés estava disposto a ficar sem a salvação se o povo também ficasse sem salvação. Isso é muito, muito, muito grave, queridos. Precisamos ter líderes, precisamos ter pessoas hoje com o mesmo sentimento de Moisés. Aqueles que estão na liderança, os pastores, os líderes de igreja, precisam ter esse sentimento de amor ao povo que Moisés tinha. Bem concluindo, eu quero dizer para você, querido, quero dizer para você, querida, que nós oramos porque nós não aguentamos passar um momento sem compartilhar aquilo que acontece em nossa vida com quem nos ama muito. Por isso, queridos, quando nós temos qualquer problema ou temos qualquer coisa de felicidade, nós contamos a quem nos ama ou a quem nós amamos. E com Deus não é diferente. Também precisamos entender que nada, querido, que você vai orar é tão grande que Deus diz assim, olha, eu não posso resolver este problema hoje, eu estou muito ocupado, isso não vai acontecer. E nada também é tão pequeno que Deus diz assim, mas isso é tão mínimo, eu não vou perder meu tempo com isso. Nada é tão pequeno que Deus não possa dar atenção. Você é, de fato, a coisa mais importante para Deus, a coisa mais linda para Deus. E você precisa estar num relacionamento de amor com Deus por meio de uma vida de oração. Você entendeu a mensagem? Você quer ter uma vida de oração? Você quer ser semelhante a Moisés? Você quer ser semelhante a Daniel e a Enoque, que tiveram vidas consagradas a Deus? Se é esse seu desejo, diga, eu aceito. Louvado seja Deus. Portanto, querido, portanto, querida, agora ore comigo. Eterno e bondoso Deus, nos colocamos em tuas mãos, reconhecendo que o Senhor é capaz de fazer muitos Moisés, muitos Daniéis e também muitos Enoque. O que precisamos é ter um relacionamento contigo por meio da oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.